Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver mais uma questão de cálculo 3. A questão que a gente vai resolver hoje é a questão 40 da seção 15.9 do livro do Stuart. Na questão 40, ele pede de 39 a 41, a 40 está inclusa aqui, pede para a gente calcular a integral transformando em coordenadas esféricas. Então, aqui na questão 40, a gente tem o limite aqui de integração do y de menos a até a, do x de menos a raiz quadrada de a ao quadrado menos y ao quadrado, é a variação do x até a parte positiva, raiz quadrada de a ao quadrado menos y ao quadrado. Já o z, que é a integral aqui de dentro, a integral inteirada, ela varia de menos a raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado até a parte positiva dessa superfície. Então aqui dá para a gente observar que esse domínio de integração aqui, dado nessa integral inteirada, ela é exatamente uma esfera. Por que uma esfera? Aqui o y está variando entre menos a e a, que é o raio da esfera, a. Aqui o x, essa curva aqui de baixo e essa curva de cima, na verdade são arcos de uma circunferência, né, de centro na origem e raio A. O x varia dessa aqui até essa. E essas duas equações aqui, essas duas superfícies, que dependem de x e de y, na verdade, se você pegar isso aqui como sendo z e isso aqui como sendo z, uma função f de x, y, essa aqui é a parte de baixo de uma esfera, de centro na origem raio A, e aqui é a parte de cima da esfera. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver essa integral aqui da função f de x, y, z, que é o integrando. Mas antes da gente resolver, a gente vai lá no GeoGebra plotar esses limites de integração para vocês verificarem que esse volume de integração ele é exatamente uma esfera e que fica interessante a gente mudar para coordenadas esféricas igual está pedindo aqui na questão. Beleza? Então vamos lá no GeoGebra visualizar esse limite de integração. Bom, aqui no GeoGebra, para a gente analisar o que está realmente acontecendo, eu deixei algumas coisas preparadas, um controle deslizante, que vai fazer o papel do nosso raio. Aqui eu coloquei a variação, o y varia de a até menos a, que nesse caso aqui o a está fixado em 1, mas se você der o play aqui, você vai ver que o y, ele varia sempre de menos a até a, tá vendo? O a variando de 0 até 5, que é um exemplo que eu coloquei aqui. Essa equação 1 aqui e essa equação 2 é exatamente a raiz quadrada de a ao quadrado menos y ao quadrado, que é dado no problema, ou seja, o x vai variar dessa curva preta até essa outra, tá vendo? A variação aqui, o x variando de menos raiz quadrada de a ao quadrado menos y ao quadrado até a raiz quadrada positiva de a ao quadrado menos y ao quadrado. Então, essa também é a variação do x, tá vendo? Quando você dá o play aqui, você dá para perceber que o x sempre vai variar dessa curva preta até essa outra, né? E o y da reta vermelha até a outra reta. Nesse caso aqui, a minha visualização aqui está fixada parecendo que é reta, né? Mas, na verdade, são equações de plano, esse y igual a e menos a. Então, para vermos a variação de z, o que eu fiz? Eu coloquei essa aqui, eu vou mudar aqui a visualização do plano. Vou colocar aqui nessa perspectiva. Aí o que acontece? Aqui dá para vocês verem, primeiro o z vai variar dessa parte positiva de 0 até a parte de cima da esfera, tá vendo? Parte verde. E essa parte aqui faz a parte de baixo, ou seja, o negativo, né? O z igual a menos a raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então aqui a gente tem a perspectiva de o que está acontecendo, né? Vamos dar um pause aqui. Então o que acontece? O y varia de menos a até a, ou seja, os planos seriam essas retas vermelhas. O x varia aqui no equador, tá vendo? Dessa curva preta até essa outra curva preta. Enquanto que o z varia dessa parte roxa, aqui rosa, até a parte verde. Então, o que o problema pediu para a gente calcular é nada mais do que o meu volume de integração é exatamente essa esfera aqui. Beleza? Então, esses são os limites de integração pedido na questão. Então, agora vamos lá para o Sketchbook resolver propriamente a integral tripla. Bom, aqui no Sketchbook eu deixei preparado o meu enunciado da questão, juntamente com a minha figura aqui. Esse é meu solo de integração. Então, o interessante aqui, como na questão pede, é transformarmos para coordenadas esféricas. Então, as equações que transformam as equações cartesianas em coordenadas esféricas são dadas por
O x eu posso escrever como sendo ρ seno de φ cosseno de θ. O y eu posso escrever como sendo ρ seno de φ seno de θ. E o z como sendo ρ cosseno de φ. De φ. Aqui, o que vai acontecer? Quais são as variações aqui? Como é uma esfera perfeita, então nesse caso aqui, esse raio ρ aqui, ele vai variar entre 0 e A. Ok? Que mais? Aqui, o φ, ele vai do polo norte ao polo sul, então meu φ aqui, ele varia entre 0 e 180. E o θ aqui, para fazer o equador, ele vai variar de 0 até 360, que é 2π. Então, essas são as variações. Observe que as variações aqui são todas constantes. Então, essas integrais aqui, a gente pode até, inclusive, fazer a multiplicação das integrais. Outra coisa que eu sei na mudança de coordenada é que x² mais y² mais z² vale ρ². Observe aqui na minha expressão do f de x, y, z, que eu posso colocar, por exemplo, um z em evidência. Tá vendo que o z aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui. Tá vendo? Eu tenho um z, z e aqui eu tenho um z. Então, essa minha função pode ser escrita como sendo x² mais y² mais z² vezes z. Então, isso aqui eu posso trocar por ρ². E esse z aqui a gente viu que a gente pode escrever ele como sendo ρ cosseno de φ. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que essa função integrando aqui, ó, vamos trocar os limites de integração. Então, aqui eu vou fazer o θ variar de 0 a 2π. Vou fazer o φ variar de 0 a π. Vou fazer o ρ variar de 0 até a. Essa expressão toda aqui eu vou trocar por ρ³ cosseno de φ. Agora, esse camarada dz, dx, dy, que é o dv, a gente troca pelo jacobiano, que é da coordenadas esféricas, ρ² seno de φ. Então, isso aqui vai ficar dρ, dφ, dθ. Então, aqui a gente pode resolver da seguinte maneira, isso aqui é igual, essa integral aqui, a primitiva dela vai dar θ, com θ variando de 0 a 2π, vezes a integral aqui, quem que eu tenho? Eu tenho cosseno de φ vezes seno de φ, então cosseno de φ vezes seno de φ, variando de 0 a 180, dφ, vezes a integral de quem? De ρ² de ρ, variando de 0 a A. Então, isso aqui é igual, 2π menos 0, né? Então vai dar 2π. Essa integral aqui, quem vai dar a primitiva? Vai ficar seno ao quadrado de φ sobre 2, porque o 2 vai cair aqui na derivada, e a derivada de dentro dá cosseno, variando de 0 a π, e aqui vai dar ρ² sobre 6, variando de 0 a A. Então, multiplicando isso aqui tudo, ó, antes de fazer a conta, na verdade, o seno de π e o seno de 0 vale 0, então essa parte aqui vai zerar. Então, não precisamos fazer conta nenhuma, né? Então, essa integral aqui vai dar 0. Então, o que acontece? A minha integral vai valer 0. Espero que você tenha entendido. Se gostou, deixe um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.